Você já está me seguindo no Instagram? Agora o canal do Professor Leonardo também tem Instagram, é canal Profiléu. Basta ir lá, me seguir, que vamos ter um conteúdo mais ameno no Instagram, um pouco mais de amenidades, um conteúdo mais descontraído. Ontem eu fiz o unboxing com a primeira postagem do livro Tormenta, da Thaís Oyama. Eu ainda não tive tempo de dar uma folheada no livro, mas vou ler e venho trazer para vocês as novidades a respeito desse livro. E é interessante porque foi apenas uma coincidência ter mencionado o livro, porque nós tivemos uma notícia hoje que foi divulgada pelo Josias. Na verdade não foi de hoje, foi de ontem para hoje, 11 horas, 11h30 da noite de ontem. E nessa notícia, o Josias de Souza, ele fala no blog dele no UOL que Bolsonaro está indignado, perdão, e por conta disso não vai mais conceder entrevistas. Então o presidente da República vai ficar calado. E o Josias fala assim: alívio, Bolsonaro diz que não dará mais entrevistas. Jair Bolsonaro mantém com a imprensa um relacionamento indigno, ameaça empresas e ofende jornalistas. Agora declarou que cogita parar de conceder entrevistas. Fez isto em reação a um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas. O estudo mostrou que em 2009 os ataques a repórteres e órgãos de comunicação cresceram 54%, saltaram de 135 para 208. Bolsonaro sozinho foi responsável por 58% do total de agressões. Então Bolsonaro é bastante agressivo com a imprensa. Nessa quarta, o presidente disse aos repórteres na frente do Palácio da Alvorada, abre aspas para o Bolsonaro: quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalistas diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevistas, não posso agredir vocês aí. Aí o Josias continua: se for para mandar repórter calar a boca, expressar sentimento homofóbico ou ofender a mãe dos repórteres, como tem feito, o melhor que o presidente faz é realmente silenciar, mas não deveria ser assim. Aí o Josias ele acerta e erra, porque ele fala o seguinte: numa democracia, presidente da república que se queixa da imprensa é como capitão de navio que reclama da existência do mar. A imprensa tem muitos defeitos. Ele pode reclamar da imprensa, não tem nenhum problema o Bolsonaro reclamar da imprensa em um ambiente democrático. E ele, Bolsonaro, quanto pessoa, ele pode democraticamente não querer conceder entrevistas. Ele pode, ele tem esse direito. Entretanto, Bolsonaro, como nós já estamos falando há muito tempo, desde lá dos primeiros meses do governo Bolsonaro, desde por volta de março, abril do ano de 2009, do ano de 2019, Bolsonaro ele quer destruir tudo. E essa nossa tese aqui do canal de destruição de Bolsonaro, ela começou a ser lapidada e nós chegamos em Bolsonaro quer destruir as instituições republicanas. Então Bolsonaro ele é uma ameaça às instituições republicanas e não para a democracia. Como em um ambiente democrático, como um democrata, Bolsonaro ele pode não querer dar entrevistas. É um direito dele. Entretanto, ao fazer isso, ele acaba ameaçando as instituições republicanas, porque a imprensa livre, a imprensa ela é algo do povo, porque as notícias elas acabam vindo por meio da imprensa. As próprias formas de expressão do presidente, elas só vêm ao povo por conta da imprensa. E quando o Bolsonaro quer se calar, ele quer derrubar a imprensa, ele quer prejudicar a imprensa, ele quer boicotar a imprensa. E obviamente ele acaba boicotando a própria república, porque nós ficamos quase que às cegas, sem que Bolsonaro conceda entrevistas para a imprensa, como que nós vamos ficar sabendo do que pensa o presidente, dos rumos que o país está levando. E eu acho muito negativo quando uma figura pública, um político como Bolsonaro ou o próprio Abraham Weintraub vão lá e bloqueiam pessoas no Twitter. Se o Twitter é pessoal, mas utilizado por eles enquanto figuras políticas para divulgar informações que são pertinentes para toda a nação, todos os brasileiros devem ter o direito de terem acesso a essa informação. Ele não pode cercear. O Bolsonaro não pode quebrar o contrato social que ele tem feito conosco e que nós temos com ele, porque ele é o soberano, e simplesmente tratar pessoas de modo diferente, porque no contrato social o soberano ele deve tratar todos de modo igual e sem fazer distinção. Quando ele vai e bloqueia o Nando Moura do Twitter dele, ele está completamente equivocado, porque aquele não é um Twitter pessoal, onde ele simplesmente fica colocando as fotos dele pescando, as fotos dele de sunga ou jogando futebol. Aquilo lá é um Twitter oficial, que é um veículo oficial que ele usa para divulgar notícias oficiais sobre o Brasil. Então todos nós temos o direito de saber o que o presidente está postando, mesmo que seja um desafeto, mesmo que ele ache que a pessoa não deva saber, ela deve saber, porque ele está ali na função de presidente, utilizando o Twitter enquanto figura pública, enquanto presidente da República. E como eu falei,
Bolsonaro, ele precisa divulgar com a imprensa, ele precisa dialogar com a imprensa, porque a imprensa precisa levar essas informações para a plateia. E quando ele nega dar entrevistas, quando ele faz beicinho porque falam que ele está atacando a imprensa, o que ele faz é um ataque às instituições republicanas. Mais uma vez, Bolsonaro demonstra seu total desprezo à república, não à democracia, mas à república, porque é um direito democrático de Bolsonaro não falar com a imprensa. Mas ele, na condição de um presidente republicano, na condição de alguém que deve respeitar as instituições republicanas, respeitar a coisa pública, ele jamais poderia ter tido esse tipo de abordagem. Da mesma forma, ele pode receber os ministros da forma como ele quiser, até com uma camiseta do Palmeiras falsificada, como ele já fez anteriormente. É um direito dele. Entretanto, esse direito dele é uma afronta às instituições republicanas, porque acaba destruindo as liturgias dos cargos. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileoficial, e também me siga no Instagram, canal Profiléu.